E aí, tudo certo? Sabe aquela pergunta, o que é ser brasileiro? Pois é, hoje em dia a gente tem um monte de respostas para isso. Mas lá no século XIX, o Brasil era um país novinho e ainda estava tentando se encontrar. E foi a poesia do romantismo que virou a grande ferramenta nessa busca por uma identidade. E pode acreditar, foi muito mais do que só uns poemas de amor. Essa era a grande questão da época. Pensa só, como é que um país que acabou de se tornar independente consegue criar uma voz própria, uma alma própria, sem ficar só na cópia do que vinha da Europa? O romantismo foi a resposta que os artistas deram para essa busca. Para a gente entender o cenário é o seguinte, em 1822, o Brasil fica independente de Portugal, beleza? Mas a cultura, a arte, os livros, tudo ainda olhava para a Europa como referência. Então começou a crescer um sentimento de que era preciso criar alguma coisa que fosse genuinamente nossa, sabe? Algo com a cara do Brasil. E para essa nova identidade cultural aparecer, não bastava só ter a ideia, né? Era preciso que essas ideias circulassem pelo país. E pela primeira vez na nossa história, as condições perfeitas para isso começaram a surgir. As coisas começaram a se encaixar. Olha só, a chegada da corte portuguesa lá em 1808 trouxe a primeira impressora para o país. Aí, depois da independência, começaram a aparecer jornais, bibliotecas, mais escolas, ou seja, um novo público que lia. O palco estava montado para um grande movimento na literatura. E então os primeiros poetas românticos se perguntaram, tá, mas onde é que a gente encontra a essência do Brasil? E a resposta que eles deram foi olhando para fora, olhando para nossa terra e para o nosso povo original. E foi assim que nasceu o indianismo. Os poetas escolheram o indígena como o grande herói nacional. Ele foi super idealizado, sabe? Virou um símbolo de pureza, de honra, de coragem, o verdadeiro brasileiro. Era um jeito de criar um passado quase mítico para a nação, um herói que não era o colonizador europeu. O grande nome dessa geração foi Gonçalves Dias. Nesse trechinho aí do poema Ijuca Pirama, um pai indígena vê o filho provar que é corajoso, e as lágrimas desse pai são de orgulho. Isso resume bem os valores que essa galera queria celebrar, a honra e a força desse novo herói brasileiro. Mas a busca pela identidade não parou por aí não. A geração seguinte de poetas mudou o foco completamente. Em vez de olhar para a nação, eles olharam para dentro de si mesmos. E o que eles encontraram lá dentro era bem mais sombrio. Esses poetas foram tomados pelo que ficou conhecido como mal do século. Era um sentimento muito forte de pessimismo, de desilusão com o mundo real. Por causa disso, os temas mudaram totalmente. Eles começaram a falar de fantasia, de sofrimento, de um amor idealizado e, muitas vezes, da morte como uma espécie de fuga. O clima dessa geração, que também é chamada de ultrarromântica, era bem esse aí. É uma poesia superpessoal, noturna, que explora a angústia de existir do indivíduo, sai de cena o herói nacional e entra o poeta sofredor. E o principal poeta dessa fase é o Álvares de Azevedo. Nesse verso, a gente vê que o foco mudou da água para o vinho. Não é mais sobre o Brasil, é sobre a dor do eu lírico, a pessoa que fala no poema. É um amor que faz adoecer. É a expressão máxima do individualismo e do sofrimento que marcaram essa época. Ufa, vimos bastante coisa, né? Que tal a gente fazer um resumo e um teste rapidinho para ver se ficou tudo claro? Então, para resumir, a primeira geração tinha o foco para fora, na nação, e o herói era o guerreiro indígena, com o sentimento de orgulho nacional. Já a segunda geração olhou para dentro, para o eu, e o herói virou o próprio poeta sofredor, com o sentimento de angústia e melancolia. Bem diferentes, né? Certo, agora vamos para o nosso teste. Primeira pergunta, atenção, qual era o tema principal da primeira geração romântica? Vou dar uns segundinhos para pensar. E a resposta é nacionalismo e indianismo. Isso mesmo. Eles estavam buscando criar uma identidade para o Brasil, olhando para nossa natureza e para os povos indígenas como os grandes heróis. Vamos para a segunda pergunta. O que significava o tal do mal do século, que foi a grande marca da segunda geração? Pensa aí. Acertou quem pensou em doença do século. Era aquele sentimento de pessimismo, de tédio, com foco total na melancolia, no amor impossível e na morte. E a última pergunta para fechar, quem foi o principal poeta da primeira geração? Aquele que escreveu Ijuca Pirama. Essa é clássica. Gonçalves Dias. Foi ele quem colocou o indígena no pedestal de grande herói da nossa literatura. Mandaram bem? Beleza, mas por que a gente está falando disso tudo hoje? Qual é o legado que o romantismo deixou pra gente? A verdade é que aquela pergunta que os românticos fizeram lá atrás, o que é ser brasileiro, nunca deixou de ser feita.
Essa busca por uma identidade, seja exaltando nossos heróis, explorando nossas angústias ou lutando contra nossas injustiças, continua sendo uma marca da nossa cultura até hoje. E isso leva a gente a uma reflexão para terminar. Se a primeira geração escolheu o indígena como seu grande herói, fica a pergunta para a gente responder nos comentários. Quem ou o que representa o heroísmo brasileiro hoje em dia? Quero ver o que vocês pensam. E se essa nossa conversa ajudou a entender melhor o romantismo, fica aqui o convite, siga o canal, ative as notificações e deixe aquele like para não perder os próximos conteúdos. Valeu e até a próxima!